Galera, antes de começar o vídeo de hoje, eu vou dar uma dica para quem é de oficina. A preocupação que o pessoal tem quando encosta um carro desse aqui na oficina. Tem que trocar peça soldada. E aí, o que vai acontecer? Será que esse carro vai ser aprovado numa vistoria cautelar? Existe esse medo, hein? E um Logan como esse daqui, ó, que tem que trocar caixa de roda, longarina, praticamente tudo. Jamais vai passar numa cautelar. Então esse recado é para vocês, porque no dia 15/4, a Associação das Oficinas do Brasil vai oferecer um treinamento gratuito para quem é associado, que vai acontecer aqui na Tony Mac, para tirar todas as dúvidas sobre a famosa vistoria cautelar. Você ainda tem essa preocupação? Você ainda tem medo de fazer um carro e você ainda quer avisar o cliente antes de começar o reparo que bem provável o carro dele não passe na cautelar? Acreditem, vocês não precisam ter esse medo, mas vocês têm que saber exatamente tudo o que acontece nesse mercado. Então, ó, garanta sua vaga, tá aqui embaixo no link do vídeo. Garanta sua vaga para vir aqui nesse treinamento que vai acontecer num sábado das 8 da manhã até as 3 da tarde e todas as dúvidas serão sanadas e você vai poder trabalhar com calma, com tranquilidade, sem preocupação do cliente vir te processar porque você arrumou o carro dele que precisava ser arrumado. Garanta sua vaga e vem aprender junto com a gente. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bom? Já reconheceram o carro atrás de mim? Se não reconheceram, eu vou fazer o seguinte, ó, clica no card aqui em cima para você ver o que aconteceu com o proprietário desse Nissan Versa. Ele acabou caindo num golpe, quase, né? Quase caiu num golpe, onde ele foi vender o carro para um lojista e o lojista indicou para ele uma empresa de vistoria veicular para ele fazer o chamado laudo cautelar. Assiste esse vídeo inteiro que vocês vão entender o que aconteceu. E esse carro tem duas vistorias feitas. Uma aprovada com apontamento, que foi aquela inicial onde o lojista indicou o lugar, e uma outra vistoria aprovada. E daí eu convidei uma terceira opinião para vir dar uma olhada nesse carro junto com a gente, que é o Paulo Ricardo. Que é o Paulo Ricardo da Balticar, que eu vou chamar aqui do meu lado. Tudo bom, Paulo? Fala, Gui. Beleza, irmão? Tudo em ordem? Tudo em ordem. Paulo, ele dá treinamento para empresas de vistoria veicular e um pouco mais, né, Paulo? Conta um pouco do que você faz. Eu faço avaliação, perícia forense, assistência técnica judicial, consultoria automotiva e estamos aí no mercado desvendando esses critérios aí, que tem lugar que aprova, tem lugar que apontamento, tem lugar que reprova. Para você saber até um pouco mais sobre o Paulo e o conhecimento dele, a gente gravou um podcast que está aqui em cima também, clica no card, porque a gente debateu aquele último podcast do ano passado. Vocês lembram quando a gente fez ali a gente chamou para conversar o pessoal da Sopave? Ali ficou um monte de dúvida ainda no ar. E daí a gente gravou um podcast com o Paulo discutindo tudo que foi falado ali. Clica nesse card para você assistir esse vídeo inteiro. E eu chamei o Paulo para fazer uma vistoria nesse carro, para ele dar a opinião dele. Ele que, além de fazer a vistoria, dá treinamento para empresas de vistoria. Então ele tem um baita de um conhecimento. A gente vai dar uma olhada aqui no Versa, por cima, por baixo, a gente tem a disponibilidade também de colocar no elevador e no final a gente vai debater o porquê que esse carro tem duas visões completamente diferentes. Completamente não. Vamos ver se a terceira, se a visão do Paulo é completamente diferente das outras duas. Vamos dar uma avaliada nesse carro junto com a gente e daí o Paulo vai explicando o que ele vai ver ou não. Eu vi que você estava dando uma olhada na numeração dos vidros. Por que isso, Paulo? A gravação dos vidros, ela é obrigatória desde 88, tá? Resolução 691 de 88. E tem que compor, no mínimo, a seção vis do chassi, que é do 10º ao 17º caractere. E todos os vidros têm que ter a numeração, não? Para esse veículo, que é um veículo que tem 8 vidros, os vidros que não precisam é esses aqui, tá? Agora, esses dois laterais de cada lado, o dianteiro e o traseiro, precisa ter as gravações. E também porque que a gente olha? Porque a resolução, a legislação não permite eu trocar esse vidro de um carro para outro vidro.
Então tem muita gente que acredita que o vidro pode ser substituído de um carro para o outro. Eles compram um vidro de um carro que já tem a marcação, vem, lixa, faz um polimento aqui e acaba colocando uma outra gravação. E isso não é permitido pela legislação. Então, na verdade, o vidro não pode ser revendido, né? Vidro que tem numeração de chassi não pode ser revendido. Sim, os desmontes, né, que o pessoal costuma chamar de desmanche, os desmontes, eles não podem vender os vidros que contêm as gravações. No caso, esse vidro aqui, ó, esse vidro, ele pode ser vendido, porque ele não vem gravação. Entendi. Agora, vidros com gravações, eles têm que ser descartados, não pode ser vendido pelos desmontes. Entendi. Tá? E aí a gente olha a gravação para ver se tem uma suspeita de lixamento, de polimento. Tem gente que acredita que é só comprar um vidro que foi lixado, apagado e andar com nota fiscal, mas isso aí é um mito de mercado. Sempre nas vistorias é verificado aí em relação à estrutura. Eu vi agora há pouco lá no porta-malas que você tirou o carpete, estava vendo calafetação. Aqui na dianteira a mesma coisa, é sempre verificado a estrutura do carro. Sim, a vistoria cautelar, ela não é regulamentada. Mas o pessoal no mercado aí, é muito comum eles venderem que analisam estruturas e tem pacote de serviços. Por que eu falo pacote de serviço? Quando eu olho um carro, eu olho de forma completa. Comigo não tem pacote de serviço. A vistoria, para mim, cautelar, é uma avaliação única, onde eu vejo tudo que eu devo ser, tudo que deve ser visto. Aí no mercado é muito comum o pessoal fazer pacote de serviço, onde vende análise de pintura, análise só estrutural, eu vejo tudo. Mas a cautelar do mercado, para você conseguir ter outros produtos, né, eles colocam só análise estrutural e acabam não olhando pintura. Eu olho tudo, tá? Então, essa análise estrutural a gente procura olhar longarina, painéis, a calefitação, ver se a calefitação é original de fábrica, essas questões que a gente olha sempre. Mas o que seria, por exemplo, uma questão muito importante? Estava vendo você limpar a numeração de chassi. Acredito eu que quando o carro se trata de uma, como é que se diz? De uma fraude, de um clone, alguma coisa, o item mais importante é a numeração de chassi? Um dos, né? A numeração de chassi é a identificação do veículo perante regulamento técnico e padrão de montadora. Eu fiz a limpeza ali porque eu vi que estava com giz e o giz acaba camuflando o padrão da montadora. O padrão da montadora para gravação desse número é um padrão de gravação escavada. Tem que ver lá se já acabou. E o giz acaba camuflando, então por isso que eu fiz essa análise ali, fiz uma limpeza ali para identificar. E não só isso, eu também vejo a superfície de camada de pintura dele também, que está dentro do padrão. Aqui a gente analisa a parte estrutural, longarina, painel frontal superior, inferior, crash box, toda essa parte a gente analisa, torre de amortecedor, painel porta-fogo, isso aí é a parte estrutural. Eu costumo verificar também sempre os parafusos de fixação das peças, né? Como aqui no capô, como o paralama. Aqui são pontos onde você trabalha aqui, você tem aqui a sua oficina de reparação, são pontos que a gente consegue identificar se houve, se tem marca de chave, a gente evidencia como uma retirada de peça, um alinhamento, né? Que pode você deixar você preparado para identificar outros reparos. É uma soma de evidências que a gente coleta no veículo para a gente identificar se tem mais reparos. Eu costumo sempre olhar por dentro aqui do paralama, ver se ficou restos, vestígios, né, fuligem de funilaria, pintura, né, se ficou, a gente olha por dentro do paralama, a gente consegue identificar pontos de solda, etc. Paulo, depois que você avaliou o carro completo, o que você tem a dizer desse carro? Bom, eu identifiquei que o veículo realmente tem os reparos aí, tá? Não é clichê, né, porque eu tô aqui na frente do Guilherme Tony Mac, mas é um reparo que aparentemente está tecnicamente correto, nada que deveria depreciar a parte técnica, né? A parte estrutural do carro, você disse? Não só estrutural, como também a parte de preparação e pintura. Tá. A preparação e pintura, os sealers, né? Os sealers são as calafetações, né? Os selantes. Então, assim, identificando aqui, é um carro que eu recomendaria a compra assim, para o cliente. Tá. Obviamente, eu faria as devidas observações, né? Como eu falo sempre para os clientes, né? Eu não sou contra a reparação automotiva, é tanto que é um tema que eu abordo nos treinamentos que a gente faz. Então, a reparação, eu vejo que ela é pertinente, né? Eu tenho essa visão que é pertinente, e muita empresa de vistoria não entende isso, tá? Então, é isso que a gente tem a vontade de mostrar para o mercado.
Então, obviamente, tem que identificar o que foi feito, né? Porque ele não é um carro mais 100% como ele era, saiu de fábrica, como ele saiu da montadora, tá? Certo. Mas na sua conclusão, como hoje, muitas vezes as pessoas olham o que está aqui em cima do laudo, esse carro seria para você um aprovado, um reprovado, um aprovado com apontamento? Eu não concordo com o apontamento, eu não concordo com esses laudos que eles fazem aprovado com restrição. Para mim só tem aprovado e reprovado, tá? Quando eu aprovo e reprovo um veículo, seria referente ao que está na legislação, que é a adulteração. Não pode ter adulteração. E nesse caso, o veículo não foi identificado adulterações. Por isso que a gente deu uma olhada, ó, vocês acompanharam aí agora há pouco, mas o Paulo, ele deu um giro no carro todo e depois a gente colocou no elevador. Ele foi desde verificar a numeração de chassi em vidro, numeração de chassi, numeração de motor. Isso que seria um critério talvez correto para reprovar um carro? Exatamente. Com embasamento jurídico, sim, né? Agora, reprovar porque o carro tem um reparo, fazer uma restrição que é redundante, né? Imagina você comprar um imóvel, aí o seu corretor fala, está aprovado. Aí pega o CPF e está com restrição. Então, né? Então é redundante, né? Não faz sentido. Então aqui, pertinente a identificação veicular que está na legislação, que está na lei, artigo 311, o carro não tem suspeita de alteração. Então não tem por que reprovar. Mas, obviamente, eu faria as devidas observações, não apontamentos. Eu observaria na vistoria, né, no meu relatório final, que o veículo teve alguns reparos, mas não que isso condene ou desabone. Então a gente tem uma terceira opinião, porque hoje a gente tem aqui nas nossas mãos um laudo, que é um laudo aprovado. A gente colocou uma devida fita aí, mas eu vou deixar a imagem para vocês. Um laudo que foi aprovado, que foi um laudo quando o cliente veio até aqui. Expliquei para ele toda a situação que acontecia e indiquei para ele ir numa empresa que não fosse uma indicada pelo lojista. E ele foi lá e a empresa aprovou o laudo sem problema nenhum. E um primeiro laudo que foi feito, que foi onde começou todo o problema, porque ele consta assim, como vocês podem ver aí na imagem, veículo encontra-se com o painel traseiro reparado. Na verdade a informação está até incorreta, porque a gente fez a troca desse painel traseiro. Porém, por conta dessa observação, ele aparece um aprovado com apontamento e caiu em toda aquela discussão de o carro ter sido desvalorizado em mais de 30% por conta do reparo. Ô Paulo, vamos criar uma situação, tá? O carro foi reprovado, foi aprovado com apontamento, perdeu-se aí 30% do valor do carro. E você comprou esse carro. Quando você compra esse carro, mesmo sabendo dessa informação, você vai, por exemplo, fazer um seguro desse carro. Como que fica a seguradora? A seguradora faz uma vistoria prévia. Ela vai avaliar também o carro em 30% abaixo da FIPE para poder assegurar? Não, negativo. Presta para mim aqui os laudos, Gui. Como a gente viu aqui, são dois critérios, né? É um carro só e duas conclusões, na verdade, né? Um foi aprovado e não tem nenhum tipo de observação, então não mencionaram a substituição do painel, não mencionaram algumas pinturas que foram feitas no veículo. Alguma repintura na traseira do carro, tá. E esse aqui, o que foi apontado, onde depreciaram o veículo, usaram desse artifício para depreciar o veículo, também está muito raso, né? Colocaram apenas aqui, veículo encontra-se com o painel traseiro reparado, que na verdade foi uma substituição de peça e não uma reparação. Mas também é muito raso e inclusive, se colocasse até as repinturas, pode ser que queriam dar até mais ainda na canela do talvez ele nem ia ser aprovado com apontamento, talvez ele já teria como reprovado. Infelizmente, o mercado, o critério comercial, o pessoal usam desses artifícios para depreciar o veículo, tá? Não é todo lojista, não é toda concessionária que tem essa parte, mas a grande maioria do mercado usa desse artifício. A seguradora, a vistoria prévia, hoje em dia, muitas delas estão fazendo a auto-vistoria. Ela então, manda o link, eu fiz até um outro dia, você faz pelo teu próprio celular, né? Exatamente. Então, assim, um cliente leigo, tá? Nós somos especialistas em veículos, eu, a gente consegue identificar o reparo aqui. Uma pessoa que é leiga, como é que ela vai identificar isso? Como é que ela vai apontar isso para o seguro depreciar 30%? Sim. Então, não existe uma margem uma tolerância de quanto vai depreciar, quando deprecia. Isso é critério exatamente comercial. Tá. Pessoal quer usar desse artifício para depreciar o veículo, mas não que é uma regra de seguradora ou legislação. É isso. Então, agora eu estou vendo que uma coisa sendo feita errada vai criando uma cadeia enorme, né? Dá uma olhada. Esse carro ele foi aprovado com apontamento. Da sua opinião, isso você acredita? Você viu o vídeo inicial desse carro? Você acredita que isso foi um artifício do lojista para depreciar o valor do carro? Bom, eu não estou aqui para acusar, senão você me coloca em xeque aqui, pô. Mas assim... Opinião, é opinativo, vai.
minha opinião, infelizmente, eu conheço o mercado, tá? Então, assim, não só isso, como eu já até mencionei, a gente até falou um pouquinho sobre isso, tem comerciante de veículo que pede para nem colocar KM do carro. O que isso leva a gente entender, né? Então, a gente não pode concluir que seja de fato isso, mas dá muita suspeita. Dá muita suspeita. E daí, eu vou deixar até uma pergunta no final do vídeo para vocês. Por exemplo, eu compro esse carro, eu dei o exemplo que o Paulo comprou. Você compra esse carro, você vai lá na companhia de seguro, segura o carro no valor 100% da tabela FIPE, porque você vai fazer aquela vistoria, auto-vistoria que você faz, ou mesmo se vier um vistoriador prévio, você acredita que ele vai desvalorizar o valor do carro? Cara, eu já trabalhei com vistoria prévia. Meu início de carreira, eu era vistoriador e atendia várias companhias, né? E a gente não recebe esse tipo de treinamento para identificar isso aqui. Talvez identificar a substituição do painel, mas a repintura... Não ia identificar. Não, que eles não fornecem equipamentos, né? Tá. Uma coisa é você olhar, a gente tem o olho crítico, a gente consegue identificar, mas certo. Uma coisa é você aferir e comprovar. Então, muito historiador de seguradora aí, eles não têm esses artifícios, então não dá para comprovar. Então fica realmente subjetivo. Dá uma olhada então, foi o que eu falei, uma coisa errada vai criando várias outras situações. Porque o carro foi feito uma vistoria talvez de maneira errada, a gente não pode dizer, acusar se foi proposital ou não, mas o carro foi depreciado 30%. Aí o Paulo foi lá, comprou o carro, na semana seguinte ele fez seguro do carro e na outra semana roubaram o carro dele. Ele vai receber 100% da tabela FIPE, sendo que ele comprou o carro, se o lojista também vender nessa mesma... Porque se ele tem um laudo como aprovado com apontamento, ele deveria vender esse carro dessa mesma maneira, né? Então fica a minha pergunta aqui para vocês. Você acha que esse laudo vai mudar na hora da venda do carro? Ou se ele não mudar, você acha também que está sendo criado um outro mercado? Porque muita gente vai procurar esses carros reprovados ou com apontamento, vai comprar, fazer seguro e criar uma outra situação? O que você acha disso daí? Coloca bastante nos comentários, manda ver, compartilha para a galera que você conhece, porque eu trouxe o Paulo aqui para a gente abordar muito mais essa questão de vistoria veicular. Por isso que eu indiquei para vocês o podcast que a gente fez, que a gente ficou ali 2 horas debatendo esse assunto e eu acho que tem mais conteúdo para frente, né, Paulo? Tem bastante coisa para debater aí e deixar bem claro, assim, a reparação, né, ela é pertinente. O mercado tem que entender isso. A gente sabe, né, você até comentou no último podcast, você falou lá pra gente que um carro reparado jamais tem que ter o mesmo preço de um carro nunca reparado. Isso eu também concordo. Mas, pô, dá na canelada 30%, né? São situações que a gente ainda vai deixar pra galera concluir e mandar ver nos comentários o que vocês acham disso que acontece. Agradecer. Valeu, Paulo. Obrigado, cara. Agradecer a galera, falar pra galera dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição também, que tem os cupons de desconto da loja do mecânico, da Pneu Store e do Mercado do Pintor. E vou deixar as redes sociais também do Paulo da Balticar pra vocês começarem a seguir. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu.